Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bruno Lira e tá começando mais um episódio do Bosta On, a quinta série invadindo o mercado. Eu sempre fico assustado com esse corte. Para você que está nos acompanhando, siga nas nossas redes sociais, o Bosta On, no YouTube e nos principais tocadores de podcast. Gente, ao meu lado aqui, sempre ele, alto, bonito, sarado, Guilherme Goulart. A vida é feita de mentira, você sabe, né? Uma mentira contada assim. várias vezes Não, pode se tornar uma verdade. Pode. Agora, inclusive o ChatGPT tá nessa onda, viu? Dependendo do que os caras fizerem, vai se tornar uma verdade absoluta. Gente, eu acho ele alto, bonito, sarado. Mas a percepção do outro é muito importante também. Não é? Né? Eu Gente, acho. e falando de mercado, ó, taxa Selic 13,75 mantido pelo Copom. Enquanto a inflação estiver permanecendo desse jeito, o Copom já afirmou, não desce. Jones, agora é hora. Aqui, tá na hora de investir? Se o Jones não tirar o escorpião do bolso pra investir, filho... O meu careca preferido, homem mais lindo desse programa, Alan Jones. É nesse nível, Eles adoram, um é o Saradão, o outro é o mais bonito do programa, mas fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente, nesse momento ímpar, e onde a gente tem uma convidada mais do que especial. Gente, o currículo dela é grande, a gente está muito honrado, viu, Patrícia, de ter você comigo aqui. Obrigada. Obrigado, realmente. Eu e o Gui tivemos o privilégio, né, Gui? Não, depois eu quero contar uma historinha. A historinha? Quero contar uma historinha. Teremos história no programa de hoje. Vamos ter história. Deixa eu só antecipar essa história. Eu adoro história. É coisa rápida, eu juro. Tá. Eu não vou tomar o Vamos nosso lá. tempo, porque eu sei que é curto e é importante muita coisa aqui. Mas eu fui para São Paulo com o meu amigo Jones, Verdade. conhecer Patrícia Peck e seu mega escritório. Chegando lá, eu falei assim, Jones, LGPD? Tô sabendo, não pode jogar currículo no lixo, né? Já tô sabendo que tem que ter informação de câmera, que isso, que aquilo outro. Não, eu tô bem. Eu quase tive que parar com esse homem no hospital. Quando Depois. eu entro no escritório, uma mesa que parecia assim, é um sambódromo, o tamanho da mesa. E aquele tanto de advogado, eu comecei já a pensar assim, será que eu falo que eu sou culpado? Eu já não sei o que é, mas eu sou culpado. Alguma coisa tá errada. E que eles começaram a falar do tamanho do impacto que a LGPD tem, eu já liguei pro presidente na hora, falei, presidente, tem que contratar. E tem que ser agora. Eu não consigo viver sem a Patrícia mais. E a hora Patrícia, é agora. eu já deixo a dica. Se não contratar, nós vamos fazer motim. Obrigada, viu, Guilherme? Bem, pelo menos a visita foi útil, né? Nossa, Saiu de lá com alguma orientação. Foi lindo. Jones, conta pra gente um pouquinho da história dela. Vamos lá. Patrícia Peck é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, onde ela também tem doutorado. Ela é fundadora e sócio-diretora do escritório Patrícia Peck Pinheiros Advogados, especializado em direito digital e proteção de dados. Ao longo da sua carreira, Patrícia tem sido reconhecida como uma das principais referências em direito digital no Brasil e internacionalmente. Ela é autora de diversos livros, entre os quais se destacam Direito Digital e LGPD na Prática, e tem publicado artigos em veículos de imprensa renomados. Em resumo, Patrícia Peck é uma advogada com vasta experiência em direito digital e proteção de dados, autora de livros, palestrante renomada e líder de opinião em temas relacionados à segurança da informação, privacidade e proteção de dados. Eu queria deixar registrado que eu não tenho currículo pra entrevistar ela, não, gente. Eu acho que eu vou embora, tá? Desculpa aí, audiência. A gente subiu o nível tão alto que não sei se eu acompanho, não, hein? O nível subiu bastante, realmente. Eu fiquei ontem, que a Patrícia, essa simpatia, né, gente, que está aqui com a gente, vocês vão estar vendo pelo YouTube. Quando eu comecei a estudar mais pela Patrícia, eu disse assim, gente, eu também não tenho currículo para entrevistá-la. Mas a gente vai tentar. Mas a ignorância também é uma dádiva. Amém. Amém. Vamos lá. Patrícia, já que a gente está aqui para falar de Lei Geral de Proteção de Dados, conta um pouquinho, para quem ainda não se inteirou desse assunto, qual que é a importância da LGPD? O que é a LGPD, a sua importância para as empresas e para os consumidores? Bem, Alan, aí depois você me conta porque ele chama de Jones, né? Mas tudo bem. Alan Jones é um nome inventado, a Alan gente já Jones. discutiu isso aqui. Hein? Entendi. Já É nome artístico. Artístico, tá Não, ótimo. é registro, gente, é verdade. Tá ótimo. Mas, bem, primeiro, né, acho que aqui dando uma simplificação, o próprio nome diz, né, e virou uma sigla, né, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai se referir a dados pessoais. A gente vive a sociedade dos dados, se tornou o ativo mais importante na sociedade da informação, do conhecimento, e aí precisava, aí praticamente nesses últimos anos, que tivessem regras mais claras, com limites, com
transparência e com indicadores sobre obrigações de segurança, para que instituições, indivíduos pudessem continuar se relacionando, já que dados são necessários para que a gente possa ter a confiança e estabelecer essas trocas dentro da sociedade. Então, chega essa legislação, é uma lei que a gente chama de importada, né? Importada porque a lei brasileira se inspirou e se referenciou na legislação europeia. Ela faz 5 anos de aniversário, em 2023, então é uma legislação de 2018. Então, muitos assim, nossa, já tem tudo isso, nem vi passar esse tempo, porque no meio teve pandemia. Então, ela trouxe um desafio para a maioria das instituições, sejam elas privadas ou públicas, ainda mais se for um setor, né, de pequenas e médias empresas, porque tivemos que enfrentar, né, toda essa questão aí do Covid, e aí crise sanitária, trouxe crise social, crise econômica, crise política, quer dizer, um monte de pacote de crise em conjunto, mas é uma regulamentação, como foi comentado já pelo Guilherme, de alto impacto. É uma regulamentação que traz assim um efeito muito positivo no sentido de reputação, ou seja, quem está em conformidade com a LGPD consegue estabelecer muito melhor a confiabilidade, né? Deposite seus dados em mim, que eu sou confiável, que está seguro, então podemos seguir juntos. E do outro lado, ela está dentro da trilha de direitos humanos, né? Há uma preocupação hoje que a sociedade da tecnologia, que a inovação seja sustentável, que por mais que a gente queira evoluir, a gente estava falando aí de ChatGPT, de inteligência artificial, não pode ser a qualquer tipo de risco, né? Não é um vale tudo dentro do ambiente digital, não pode ser puxadinho digital. Então, é aquele olhar de dizer assim, precisa ser enxergado para presente e para futuro, que haja uma governança que seja sustentável, que tenha um compromisso com a ética, que tenha um compromisso com questões de saúde, de segurança, e acho que esse pacto é esse compromisso que a LGPD traz aí para que a gente possa estar cumprindo. Patrícia, em relação assim, a gente tem muitos empresários, muitos boss assistindo a gente, e como é que fica a fiscalização, né? Como é que isso vai acontecer na prática? Porque você trouxe algumas falas importantes e que a gente vê no mercado que dados hoje é ativo, vale mais do que petróleo. Como é que as empresas hoje elas estão sendo fiscalizadas em relação à aplicação da lei? Ela só acontece por denúncia? Explica um pouco para a gente isso. Perfeito, Bruno. Primeira coisa, né? A gente criou uma autoridade específica que virou autarquia especial, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também tem um apelidinho, a ANPD. Então, começou a fazer parte do nosso vocabulário no Brasil, a LGPD e a ANPD. Então, acho que todo mundo passa a conviver socialmente, seja o cidadão, o empresário, com essa nova nomenclatura. E aí a autoridade, já instituída, que tem uma primeira diretoria, passa a trabalhar com uma equipe que, num primeiro momento, até para o tamanho do Brasil, para todo o nosso desafio, é muito mais receptiva, ou seja, recebe denúncias. Segundo a ouvidoria da ANPD, nos dados de fevereiro de 2023, já foram mais de 7.000 denúncias, que geraram 1.200 processos de investigação, de fiscalização. Normalmente, a instituição que aí recebe uma notificação da ANPD precisa apresentar primeiramente esclarecimentos. Os prazos são curtos. Em geral, você tem prazo de 5 dias de resposta dessa primeira notificação da ANPD. Lá no escritório a gente já vem atendendo e apoiando uma série de instituições, por isso que é bom fazer o dever de casa antes, porque 5 dias fica aquele pânico, onde que eu acho aquilo que eles já estão me pedindo se eu já não tiver um processo estabelecido. E aí, se você responde adequadamente, sem demonstrar demora, obstrução, a tendência de arquivamento é muito grande, porque a autoridade também está conhecendo como que todos os setores econômicos tratam dados pessoais. Para quê? Que tipo de denúncia tem chegado, né, do ponto de vista de perfil, que eu acho que é legal trabalhar aqui com todos. Lógico que o Brasil, acontece uma coisa muito interessante que repete um pouco o que aconteceu na Europa, lá no começo da entrada em vigor da legislação deles, que aconteceu ali em 2018. Então, você tem denúncia em cima de situações que já são um pouco abusivas, do brasileiro querer saber como é que você conseguiu o meu dado pessoal e está entrando em contato comigo.
Então, isso também foi provocado pelo período da pandemia. Então, essas ações relacionadas a telemarketing ativo, aos contatos, né, para oferta, que a gente sabe que os negócios ficaram mais estimulados para a geração de leads, né? Então, dependendo desse tipo de atuação, você acaba podendo sofrer uma denúncia. Existem as denúncias relacionadas à necessidade de cumprir com direitos do titular. Então, se esse titular bateu na porta da instituição e disse: eu quero que me remova da lista, eu quero o apagamento de dados, que são direitos que foram trazidos também e reafirmados pela legislação, e aí ele registra esse protocolo, registra essa evidência, e ainda continua recebendo contato daquela entidade, ele vai lá e denuncia também na autoridade. Aí tem as denúncias relacionadas aos mega vazamentos, que aí são as violações de segurança. Então, assim, se você for colocar em 3 caixinhas, você tem denúncias relacionadas à legitimidade e origem de base de dados, você tem denúncia relacionada a tratamentos abusivos ou discriminatórios, então alguém dizer que foi preterido num processo de seleção por um tratamento discriminatório, ou porque teve um tratamento excessivo relacionado a, desde dados de saúde, vacina, ou qualquer coisa assim, e a terceira caixinha, que é relacionado à infração de segurança, né, que são os data breaches, que eles chamam, são as violações de dados e vazamentos. E vão sair as primeiras multas, porque a autoridade publicou o regulamento de dosimetria, era a última etapa que faltava, saiu no dia 24 de fevereiro, e já tem 8 casos, 8 processos avançados, chamados processos sancionadores, que vão a ser publicados, porque uma das penalidades é a publicização da infração, por isso esse efeito reputacional, e devem sair agora, mais ou menos em abril, entre abril e maio, segundo informação da própria ANPD, e aí vai dar aquele efeito, que a gente sabe muito bem no Brasil, do choque de realidade, né, gente? Porque quando começa a primeira multa, né? E o pior é que entra para a história. Os primeiros multados da LGPD vão para o livro. Verdade. Vão para o livro, para tese, Vai carregar o estigma. Vai para estigma forever. Na verdade, vira case em pós-graduação, né? Toda Exato. pós-graduação você vai ser lembrado. O primeiro multado. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que é muito comum no mercado, a questão do lead, né? Da captura de lead, que é um dado que uma determinada pessoa fornece ali num site. E o compartilhamento dele, né, Bruno? Mas o que eu achei curioso, que ela falou assim, você usou a frase assim, não, porque tem pessoas que falam assim, mas eu não dei o dado para essa empresa. Gente, o que às vezes na ação comercial que a gente tem, a gente entra em contato com o lead, a pessoa pergunta assim, mas como é que você conseguiu meu dado? Aí você preencheu no nosso site, a gente não tem outra forma de conseguir seu nome, e-mail, telefone, que não fosse de forma voluntária que você preenchesse. E a pessoa esquece que preencheu, porque o site, pelo menos dos que eu trabalhei, eles são passivos, no sentido de eles são repositórios de informação, são formulários que você preenche. Então, o acesso ao nome da pessoa, ao e-mail e telefone, foi concedido por uma parte que a gente acredita ser a pessoa, já que está do outro lado da tela, e aí às vezes você entra ali em contato com a pessoa pergunta ali pro agente comercial, como é que você conseguiu meu dado? Mas, Bruno, isso a gente colocando num cenário normal. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Eu te falo porque eu já escutei, eu acho que não é novidade para ninguém que está nessa mesa, o caso de venda de dados. Então, assim, as empresas comercializam isso de uma maneira criminosa. Isso é crime. Sim, exatamente. A grande questão é a seguinte, a gente vive uma era em que a legislação é de proteção de dados, não é de proibição. Perfeito. Então, também existe uma problemática de que as pessoas reagem até de uma forma overreacting, quer dizer, ai, como é que você conseguiu meu dado? Aí é importante você ter a evidência, por isso que essa rastreabilidade de origem e legitimidade é fundamental dentro do fluxo do processo, que é um dos primeiros trabalhos que você faz de conformidade com a LGPD, né? Nas ações de marketing digital, é super importante porque você pode ter uma base própria, mas pode ter base vindo de terceiros, de parcerias, dos eventos, e pode ter base pública, que está disponível na internet. O artigo 7 da LGPD, no parágrafo 3º e 4º, permite isso. Dados que são disponíveis pelo próprio titular na internet, eu posso capturar. A LGPD permite enriquecimento de base de dados. O princípio da qualidade da base é uma exigência, eu tenho que manter a base atualizada. Posso manter atualizada por informação que você mesmo forneceu, ou por eu ter ido buscar, só para manter ela atualizada. Porque se eu executar uma ação de cobrança para a pessoa
com informação errada e parar em outra pessoa, é uma violação à LGPD. Então, eu tenho não só um direito de manter a base atualizada, como eu tenho um dever. Isso está no artigo 6º, parágrafo 6º da LGPD também, informação entendeu? No importante, né? parágrafo 5º e 6º. E abre muitas portas, né? Então, assim, se você sabe utilizar a legislação adequadamente, ela, na verdade, é viabilizadora para as relações. Ela não é impeditiva. É claro que está faltando ainda uma campanha educativa muito melhor para se compreender o que é a legislação, né? Assim como a gente não tem que demonizar o uso da tecnologia, também não pode ir para o outro lado extremo, parecendo que a gente agora está proibindo o uso de dados, que acaba quando as pessoas não entendem muito bem, é não. Não, mas não é não. Tem gente hoje que a gente conversa até no sistema S que a pessoa acha que proteção de dados é assim, não quero mais dar meu CPF, não, mas eu preciso do seu CPF. É verdade. Por favor, né? Que A nota isso? fiscal precisa disso. Só Tá entendendo? Não é essa a Agora o questão assalto da vai ser legislação. me passa o CPF. Me passa o CPF, não é o celular, mas não. Mas, Patrícia, pegando um gancho, a gente está falando muito de proteção. Uhum, Você está falando de proteção, tem um protetor? Que eu escuto muito falar de uma sigla chamada DPO. uhum, Qual que é a função dessa pessoa? O que ela faz? Quais são as responsabilidades dela? uhum. O que você me conta sobre isso? O DPO é o protetor desses dados, correto? Alan, importante você dizer, não existe o cara, o salvador da pátria dos dados, não. O DPO é uma função. É uma função. O encarregado de dados foi definido pelo artigo 41 para que ele seja o interlocutor responsável na legislação, para que ele possa dialogar com os titulares de dados para responder requisições de direitos dos titulares, para que possa dialogar com a autoridade, quando a autoridade quer saber sobre o tratamento de dados pessoais, para que ele possa disseminar a cultura de proteção de dados dentro da instituição. Então, como é uma legislação de alto impacto, se não trouxesse uma função específica para assumir esse papel dentro da instituição, ia ficar a bola quicando. Então, a lei exige, e não cumprir com esse item do artigo 41 já é violação. E já é violação, e é uma coisa curiosa, porque no regulamento de dosimetria, quando você viola a legislação e você for denunciado, e tem sindicato por aí que está denunciando instituição porque não tem DPO, tá? Sindicatos mesmo. E aí, se você já violar uma vez, o regulamento de dosimetria já prevê a reincidência específica e genérica. Isso foi uma coisa muito interessante. Brasileiro é criativo, né? Nossa autoridade também. E que você não é só reincidente específico, você é reincidente genérico. Genérico é reincidir em qualquer outro artigo da legislação. Então, cuidado para não perder seu réu primário só porque você não tem o DPO, você está entendendo? Mas toda empresa, então, tem que ter alguém com essa função. Tem que ter, pode ser interno ou terceirizado. Lá o escritório, por exemplo, a gente tem um núcleo de DPO, com mais de 20 profissionais, a gente atende mais de 80 empresas como DPO terceirizado. E você pode, inclusive, ter um DPO que não só é o as a service, como ele é as a share. Ele pode ser compartilhado com grupos de empresas de mesmo setor, por exemplo. Isso tem acontecido em ambientes associativos, né, em que você contrata para que ele possa atender em pacotes de horas, porque às vezes não tem volume suficiente para você ficar fixo o tempo todo dentro daquela instituição. Assim como você terceiriza um contador, você terceiriza um legal, você terceiriza um DPO, isso é muito comum também, não é uma exigência que tem que ser fixo o tempo todo dentro da instituição, mas é muito importante que ele entenda dentro do modelo de negócio. Então, é muito comum hoje, dentro da empresa, ter alguém que possa fazer a parceria de colaboração com o DPO, até para que ele possa entender mais dentro daquele modelo de negócio, ou então ele passar, depois de um tempo, você acaba até passando, treinando, né, alguém para depois assumir essa função depois de um tempo, né? Então, são raciocínios, né? Eu posso começar terceirizando para não ter esse custo interno, ou porque eu não sei quem é que vai ser, e depois de um tempo dizer, não, aqui, de repente, alguém meu que já é do administrativo, que já é da minha TI, né? Alguém também vai assumir essa função, vai aprendendo com quem eu contratei ali, porque aí já fica dentro de casa, já fica sabendo o que, então, é que tem que fazer. Ele não tem a função exclusiva. Não, ele não precisa ser exclusivo, Entendi. Não tem esse requisito hoje na legislação. Mas há uma recomendação para evitar um conflito de interesse. Por que se diz isso? Eu digo que não é nem de conflito de interesse, é de prioridade. Imagina hoje que a própria autoridade fez uma declaração esse ano, a ANPD, da quantidade de notificações que ela mandou de dezembro para cá que não foram respondidas. Imagina você receber uma notificação da autoridade e não responder Você já começou a tic-tac ali, a batata tá assando. E bem rápido.
Porque uma coisa é você responder, esclarecer e etc. Agora, não responder, então tem que ter muito cuidado. Como é que está esse canal? Você tem que ter a política publicada no site. Qual é o seu canal de contato do titular? Os dados ali do DPO não precisa ser o nome dele específico, pode ser o canal geral, mas tem que ficar claro, porque tanto pode ser algum titular, que pode ser o visitante, pode ser um colaborador, pode ser um consumidor, pode ser qualquer pessoa, como pode ser a autoridade. Aí ela olha aquele canal, ela manda e ninguém responde. Porque a pessoa está fazendo 10 outras coisas dentro da instituição. Ah, eu sou o DPO, mas eu também sou isso, mas eu também sou aquilo. E aí, na lista das prioridades, você deixou ali de responder algo que tinha prazo. Ele não precisa ser exclusivo, mas tem que ter a noção da responsabilidade, né? Aí é grande. E é grande. Ô Bruno, e o nosso site? eu te falei que da última vez que eu fui, quase que eu me declarei culpado, eu nem sabia de quê. Mais uma vez nessa mesa. E o nosso site? Caiu. Caiu? Saiu do ar. Faz 5 minutos. Se alguma autoridade ligar, estamos sem esse dado aí, tá? Caiu. Mas, seguinte, Patrícia, a gente falando, você falou muito de denúncias, né? As denúncias podem vir de várias maneiras, mas fiscalização hoje já começou, ainda não tem uma previsão. Foi bom voltar nessa pergunta. São duas coisas que eu queria ver com você. A fiscalização, se já tem uma previsão para isso, e você falou de uma coisa que interessa para todo mundo que está ouvindo. Multa. Eu queria saber o seguinte, a gente está falando de multa, tipo multa de trânsito? R$170. R$4 pontos da carteira? Eu queria que você Quanto falasse... custa o bilhete, né? Quanto custa? Isso. Entendi. Já temos, está mais reativa, que é sobre denúncia, que foi o que a gente falou. Foi. Mas a autoridade, a NPD, não é a única que fiscaliza. Aí começa o pavor. Por quê? Porque o artigo 8º, o parágrafo 8º do artigo 18, diz que também pode ser fiscalizado pelas autoridades de defesa de consumidor. Então, esse é um exemplo. E aí a NPD fez um convênio, né, técnico, um acordo de cooperação com o Senacom. Então, os PROCONs também podem fiscalizar. Ministério Público pode fiscalizar. Ministério Público do Trabalho também pode fiscalizar. Aí a turma já começou a passear por aí para fiscalizar com relação à LGPD, e isso já começou a acontecer. Então, como a NPD não tem esse braço, essa capilarização, ela está caminhando com esse restante operacional, digamos assim, que já tem um habitué, né, para isso. E dependendo de quem você é, o fiscal já está na sua porta, né? Se você é escola, fiscal já põe aluno na escola. Se você é varejo, o fiscal já compra em você. Você é hotel, o fiscal se hospeda em você, né? Então, assim, dependendo de qual é o seu negócio, o fiscalzinho já vai ali, assim, mesmo que você não queira, ele é seu cliente. Ele já está lá. Ele já vai olhar você, né? Ele já vai dizer assim, cheguei aqui, cadê a política? Cadê o DPO? Cadê o aviso de monitoração, de câmera? Cadê isso? Quer dizer, assim, só, né, de repente, por um relacionamento que a gente já tem, né? Eu não estava nem querendo ser fiscal, ele chegou ali de short. Só uma advertência verbal, né? Só uma advertência verbal. Ele não aguenta, né? Pô, é que nem fala assim, cadê o extintor, né? Cadê, eu ia comentar isso agora. LGPD? É igual os bombeiros, né? Nós temos aqui um bom número de filhos de militares. E direto a gente tem, Guilherme, como é que tá aí? Vem cá. O alvará? Então. Não, tá tudo bem. Não, mas tem como você só me mostrar? Eu tô aqui como pai de aluno. Vai fazer um evento e já chega... né? Tem o pet do evento? O tal do evento, né? Porque agora tem que ter o projeto... Como é que é? Do projeto... Cara, eu não tenho a memória dela, eu ia falar. Não, gente. ela é absurda. Cara, ela cita, daqui a pouco ela vai citar a linha, tá? Se você abre a página tal, tá na linha tal. É surpreendente. Então tem ali o projeto de eventos temporários, alguma coisa assim. Você vai fazer uma festa junina. Você precisa ter o pai do aluno já tá assim, mas deixa eu te perguntar, cadê o pet? Fala assim, o meu lá em casa, o Olavo? O cachorrinho? O Olavo? É o que ela disse, ele tá te fiscalizando de bermuda. Sim. Vamos passando. É que eu vim aqui com esse propósito, mas já que a gente tá aqui na sua festa, né? Já que eu vim aqui, né, de visita... E você que me convidou. No caso. Você que me convidou. Essa leve assessoria dele pode custar quanto em multa? Então. E aí a multa que está prevista do 52 é 2% do faturamento até R$50 milhões por infração. E saiu já as regras de dosimetria, que permite você fazer descontinho dessa multa, que aplica atenuantes, que pode dar ali 20% de descontinho, até 5% de descontinho, se você mostrar
que você aplicou as medidas preventivas, que você colaborou com a autoridade, que você agiu rápido. Então, você começa na conta alta e vai fazendo uns abatimentos assim, conforme você demonstra o que você foi cumprindo. A reincidência agrava. Se você tratar dados que são considerados sensíveis, como é de saúde, como são dados religiosos, os dados de orientação sexual, de biometria, dados de criança e adolescente, dado de idoso, que é aquele acima de 60 anos, também agrava, né? Então, aí você tem sempre os agravantes e os atenuantes. Os agravantes e os atenuantes. Mas o começo de conversa que eles chamam, que é o padrão mínimo de multa, é 2% de faturamento. O meu retorno deu um problema. Ela falou 50 milhões? Até 50 milhões Ô, por Jones, infração. eu tô cego, eu tô mudo, você não Ficou seco a boca aí, né? Nem botaram aguinha Não, pra eu você. mesmo, eu não sei nem o eu que acho falar. que o pessoal tá ficando com uma secura. Ô, minha equipe de produção, Pepe Maker, Ivan Brasileiro, consegue uma água pra gente, por favor? Porque a boca secou. Do Gui eu tenho Não, certeza. eu tô cego. Meu E Deus. olha, é uma legislação que em todos os países que entrou em vigor tem função arrecadatória. E por que ela tem função arrecadatória? Porque, você está vivendo a economia de dados. Então, se você conseguir estabelecer as boas trocas e você estiver andando na linha, maravilha. Mas se você estiver nos abusos e fazendo aquilo que não deveria, você ir para os danos, o dano social em economia de dados, ele é estratosférico. Cada vez que tem um mega vazamento, gera custo para todo mundo. Por quê? Porque toda vez que você tem todos os nossos dados aqui vazados, você acaba tendo um problema de falta de confiança na capacidade de identidade das pessoas, porque qualquer um pode ser qualquer um de nós. Isso faz com que todos os sistemas tenham que ter um custo muito mais elevado de autenticação. Você aumenta a conta da fraude, você aumenta o custo, então, que é o risco relacionado à oferta de crédito, você pode ter aumento de custo de juros, quer dizer, toda a máquina econômica é afetada quando você tem vazamentos de dados. Além disso, você acaba tendo bases que seriam qualitativas, tendo perda de valuation, porque aquela mesma informação ela replica. Então, aqueles dados, de repente, estão cadastrados dentro de uma instituição, são os mesmos dentro de outra, dentro de outra. Conforme aquilo vai vazando, vai tendo um efeito de diluição de valor. Então, assim, é por isso que a multa é elevada, porque se todo mundo não chegar num padrão mínimo, como é que em interconectividade, com APIs, a gente querendo ir para toda uma economia mais integrada, que eles falam livre fluxo de dados para a economia digital, a gente vai conectar todo mundo? É muito difícil. Então, você vai criando também barreiras comerciais, você tem barreira de inovação, você não consegue construir alavancagem, não consegue desenvolver smart school, smart campus, smart city, smart qualquer coisa que precisa que todo mundo fique integrado, se tem um aqui nesse nível de proteção e outro nesse. Se eu juntar esse com esse, é risco. Ele embarca risco, e aí a gente tem esse desafio. Por isso que a multa é tão alta. Ô, Jones, eu estou pensando aqui, com toda essa tecnologia, digitalização de tudo, as secretarias escolares tendo que fazer digitalização dos documentos, o uso da imagem do aluno, qual que é o buraco que nós estamos entrando? Qual que é a dimensão desse problema? Como que você vai... Você tá atrevendo perguntar isso pra mim, não. Você tá brincando. Eu queria ver essa resposta. Eu já tô Não, bugado, amigo, gente. você é o representante maior de uma entidade que vai ter que me proteger. Na verdade, para isso ele fez o quê? Trouxe a Patrícia. Foi isso, exatamente. Parabéns, O meu papel- Jones. Gênio. Obrigado, gente. Gênio. Dados sensíveis, biometria, Dados de saúde, né? Os Mas dados religiosos, dados- dados relacionados a qualquer questão de orientação. orientação sexual. Então, hoje, até quando um aluno, mesmo em ambiente escolar, né, já fala que, de repente, tem ali uma questão de orientação sexual, de usar nome social, tá tudo, isso já vira Mas no dado caso sensível. do aluno, essa questão da orientação tem que ser aceita pela família ou não. Sim, tem que ter consentimento expresso, tem todo um fluxo. O que acontece hoje é que, assim, a escola trabalha muito com os terceirizados, tem as próprias equipes, por isso que todo trabalho de conformidade, proteção de dados, ele é um trabalho que tem 3 pilares. Ele exige investimento em tecnologia, não tem como proteger dados sem usar ferramenta. Ele exige um investimento de governança que é regra clara, tem que atualizar contrato de matrícula, regimento, política, vizinho, tudo isso é feito, e ele exige um trabalho de campanha educativa. Né? Então, são 3 pilares. Patrícia, estamos caminhando
pros finais, e aqui a gente A sempre gente, tinha, faz a, uma... gente, a gente tinha assunto Nossa aqui Senhora. Você tá doido? pra passar uma semana. Diga-se de Eu passagem, queria, eu quando queria você- ver de novo, sem sacanagem, o seu olhar de terror. que Não, eu vi tô em São apavorado. Paulo. Quem precisa tem que ter consultoria. Ô, gente, o gigante não Ah, é. acordou, não. Ele adormeceu aqui do lado. E por falar em consultoria, gente, Patrícia Peck Advogados. Você não tem DPO? Terceiriza. A gente, inclusive, vai ter agora de tarde, no Cinep Minas, uma palestra falando sobre a importância da LGPD. Vai ser assim, aqui foi só um pocket. Na verdade, Foi o Agora só de um Tarde que tá pedacinho. falando é do dia 23, tá? Você que tá assistindo depois do dia 23. Você tá vendo do Infelizmente, infelizmente, Uhum. passou. pode ser perdido. E é onde a gente está querendo ver essa parceria, inclusive para as nossas escolas associadas, aonde a gente consiga fazer um trabalho em conjunto com a PEC Advogados. Eu volto várias vezes, né? A gente tem muitos clientes aqui em Minas e acho que dia 29, 30 de maio estou de volta, posso vir outras vezes, posso vir aqui. Vai ser um A gente prazer faz outros receber. projetos, eu acho que a gente está num trabalho contínuo. Hoje eu estou lá atualmente, né, no Conselho Nacional, dentro da autoridade, da NPD, a gente está acompanhando a evolução da própria legislação. Acho que o importante é assim, a gente não pode ter medo de uma legislação nova, ela veio para ficar, ela é positiva para o mercado. Eu acho que quando a instituição toma como vantagem de marketing dizer eu já estou em conformidade com a LGPD, você faz diferenciação, você bota selo, bota no seu material, estou LGPD, tá? Quer dizer, usa isso como um diferencial, porque você faz o vizinho ficar feio, né? O cara fala assim, pô, se Ele não você tem. tá, será que o outro não tem? Adorei. Quer dizer, eu tenho, você não tem, quer dizer, e acho que o cidadão, ele começa a se preocupar muito mais, seja com questão de privacidade ou segurança, é um direito de escolha. Se você tem hoje uma pessoa na internet, um usuário que diz, não estou nem aí, quero dar meus dados para todo mundo, escolha dele. Mas se você tem alguém que está preocupado, que diz, não, eu quero saber, como é que está isso daí? Você está cumprindo, está respeitando? E eu acho que a gente, num dever de cidadania, sai caro ficar em conformidade com regras, com lei, é importante e a gente tem que escolher as marcas que estão em conformidade. Pegando esse gancho que você trouxe aí, falando de um selo, hoje, existe algum selo? Quem é que está certificando isso? Quem é que está dando esse selo? Sim, existe o Instituto STAT, que é um instituto que já dava um selo de certificação, por exemplo, para a Escola Digital Segura, hoje ele já dá também relacionado à LGPD. Também tem a parceria aqui com o Cinep. Maravilha. Perfeito. Gente, respeitando o horário. Vamos lá, Guilherme Goulart, considerações finais. Mais uma vez, eu admito, sou culpado, não tem outro caminho. Fico muito feliz apesar de ter 5 anos, né, já a lei em vigor, fico muito feliz em saber que, querendo ou não, a gente já está no movimento para regularizar isso tudo. Não vou falar que a gente não está pronto, porque eu não vou dar esse gostinho para quem, talvez o meu cliente que é meu fiscal. Já estamos... Está no gerúndio. Estamos ficando. Estamos ficando. Gostei, estamos no gerúndio. Mas logo, essa equipe aqui vai estar toda amparada já com a lei. Inclusive, até mesmo a utilização da imagem, né? Até um podcast agora, como validar a utilização da imagem de um convidado. Sim, continua sendo regras que a gente já tinha, de termo de autorização, né, que você já trabalhava, mas, de novo, é uma legislação que você consegue ali, ela traz tanto as bases legais do que você tem que ter de consentimento, mas o melhor que a legislação trouxe é que ela deixou claro tudo que eu posso usar de dados pessoais, por exceção de consentimento. Então, hoje, quando eu tenho uma câmera de videovigilância, eu consigo dizer que num legítimo interesse de segurança, para combater fraude, para garantir segurança, eu posso capturar a imagem sem ter que ter tido um consentimento. Eu só tenho que fazer um aviso prévio. Aviso prévio é ciência, quando bota uma plaquinha, quando faz um aviso. Então, assim, tudo a legislação já trouxe meio que caminho das pedras, como é que você pode fazer para depois até se proteger de certas coisas que as pessoas já ficavam questionando, mas que a legislação já traz uma orientação. Patrícia, uma pergunta rápida. Liberação tácita, então, ainda existe? Essa liberação tácita do... Sim, do primeiro contato que eles trouxeram como legítimo interesse. Eu ainda poder fazer uma abordagem e a pessoa dizer, por que você está me contactando? Eu disser, por exemplo, você é um ex-aluno, uma base legada. Eu disser, por exemplo, a gente já se encontrou alguma vez em um evento, ou então achei seu dado no LinkedIn e entendi que você queria receber um material. Eu não quero, então estou tirando você da minha base. Entendi. Isso pode. Perfeito. Alan Jones, considerações finais. Bem, gente, respeitando o horário, queria muito agradecer, Patrícia, por esses momentos que a gente teve junto aqui. É sempre um prazer estar com você, uma simpatia.
Foi ótimo ter estado contigo lá em São Paulo. E muito obrigado. É isso. Combinado, Alan. Na próxima vez a gente fala mais do ChatGPT que você queria, né? Não deu Nossa, nem o ChatGPT, gente, é resenha. Esse é para um final Vai de ter um semana episódio inteiro. só sobre ele. Só sobre ele. Só sobre ele. É. Obrigado, Tá Patrícia. bom, obrigada. Patrícia. Bruno, finalizações? Opa, obrigado. Gente, ó, questão é a seguinte, a palavra de ordem é sustentabilidade. A gente vê muito isso no mercado, e não é só essa sustentabilidade que a gente sempre discute, voltada ao meio ambiente, também tem a sustentabilidade social. A LGPD está aí, é uma realidade, e ela vem justamente para dar aporte às relações. Dado é um ativo, continua sendo, mas precisa ser, assim como o petróleo no meio ambiente, de forma respeitável e de forma que mantenha-se a boa fé e a boa relação. Então você, boss, que está nos vendo, nos ouvindo, busque se informar cada vez mais. Patrícia, suas considerações finais? Bem, primeiro, acho que já coloquei aqui, né? Acho que a gente tem que sempre encarar as novas regras, regulamentação e como empresário uma oportunidade para a gente mostrar aí que o Brasil quer crescer, que a gente quer fazer negócio e que a gente está competitivo. Essas leis nos colocam aí em nível internacional com os mesmos padrões. Então, acho que isso é bem legal e mostrar aí para a criança, para o adolescente que cumprir com cidadania digital, com respeito a direitos humanos, é o que vai nos levar num caminho aí de uma inovação responsável. Acho que o empresário de hoje também tem que considerar isso. A gente se preocupa com o meio ambiente, a gente também tem que se preocupar que a tecnologia respeite direitos humanos. Perfeito. Gente, a gente esqueceu de falar uma coisa. A Patrícia foi em 2018, 19 e 20, LinkedIn Top Voice, não foi? Fui. Gente, então deixa aí suas redes sociais, as redes sociais da PEC Advogados, para quem quiser te encontrar, como faz encontrar você, que é uma pessoa simpaticíssima, de uma inteligência, um brilhantismo gigante. Como é que aí a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo contacta você? O LinkedIn é Patrícia Peck Pinheiro mesmo. Também tem o Instagram, mas não é muito difícil, não. Se procurar a Patrícia Peck lá, ou se perguntar no ChatGPT, vai aparecer. Verdade. Maravilha, maravilha. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Siga as nossas redes sociais e semana que vem, eu acho que essa semana mesmo tem muito episódio vindo aí. Elimar, professor Elimar foi divino. Continue com a gente, não perca e até a próxima. Valeu! Abraço.